Bem, hoje a gente vai ter mais um episódio, né? Mais um encontro do Conversas Filosóficas, que é um projeto da Pró-Reitoria de Cultura, juntamente com o curso de Filosofia. A proposta é sempre trazer debates interdisciplinares que tratam de temas de cultura, arte, filosofia. Dessa vez a gente vai falar, como hoje é o Dia Mundial do Heavy Metal, a gente vai falar sobre a cultura underground no Cariri, e para isso a gente tem dois convidados, que vai ser o Rinalme e o Michael Macedo. E como hoje é Dia Mundial do Heavy Metal, né, um dos dias, porque tem várias comemorações, tem um dia também que é o dia que o André Matos, né, faleceu, também foi colocado como Dia Nacional do Heavy Metal. Então, aí, pensando nisso, a gente convidou, né, os nossos amigos aqui, primeiramente o Rinalme, né? Rinalme Emiliano, tem graduação em História pela URCA, Universidade Regional do Cariri, é escrevente compromissado no 2º cartório de ofício na comarca de Barbalha, é radialista, locutor e produtor dos programas All We Need Is Rock, que é temática dos Beatles, né? E Confraria do Rock. E há 19 anos está trabalhando exclusivamente promovendo o rock na Radiodifusão Nacional. E também o Rinalme é baterista desde 93. Fez parte das bandas Prisma 777, Hortus, Old Lady, Under the Bed e Deformes Canis. Então, palmas para o nosso amigo Rinalme Emiliano. Que gentilmente, né, se colocou à disposição para a gente fazer essa conversa de hoje. E também a gente convidou o Michael Macedo Marques, que tem graduação em Letras pela Universidade Regional do Cariri, especialização em Língua Inglesa, também pela URCA, mestrado profissional em Educação pela URCA, doutorado em Estudos Literários, Culturais e Interartísticos pela Universidade de Porto, em Portugal. É professor assistente da Universidade Regional do Cariri, no curso de Letras, ministrando a disciplina de Literatura Inglesa. E também o Michel tem um trabalho sobre o The Wall, né, do Pink Floyd. Depois, de repente, ele fala um pouco sobre isso. Então, palmas para nosso amigo Michel, e agora é com vocês. Quem começa? Então eu falando. Tira para o ídolo. Você que é radialista. Sim, mas falar o quê? Então vamos só se situar. Quando o Franzé me convidou, aí eu disse, eu vou pensar uma história para contar. Mas aí é tanta história, aí eu queria me situar um pouquinho assim. Então, é o curso de Filosofia, né? Quem que já escuta, curte heavy metal profissionalmente, como a gente. Assim. Pronto, para poder a gente saber o que vai falar, né? A galera daqui curte rock, que tem uma pequena diferença. Heavy metal é rock, mas então rock não é heavy metal. É bom. Eu não preciso mais da Margarida do ano. Acho que não era aqui, ó. Cadê ele? Ele é uma boa pessoa. Se eu soubesse, eu não Bem, começa? Pode começar. Radialista gosta de falar mesmo, né? Dessas coisas. Eu nem sei bem direito o que falar, mas você falou dos canais do YouTube que tem algumas coisas. Queria lembrar do Rockear Cariri, que tem muito material sobre a cena rock daqui, inclusive entrevista comigo, né? Também lá no Raul Rockback tem um canal do Raul Rockback, feito em várias entrevistas, momentos onde também estou falando de mim, em outro momento onde estou versando sobre o Woodstock 50 anos, né? Que era os domingos à tarde que tinha uns momentos culturais, bem bacana. Mas, quanto tempo é para falar? 20 minutos. Parem a mim, porque senão... mas darei o tempo devido aqui para o Michel e a gente vai fazendo a conversação aqui. O rock entrou na minha vida, eu gostaria de dizer, o cara que teve influência foi esse cara aqui, né? De certa forma. Assim, lógico, entrou na minha vida por causa da família, meus pais, tios, né, tanto do lado dos avós paternos, maternos, que quando chegava aquela coleção de Beatles, de música clássica, meu pai curtia muito também Beatles, Manfred Mann, discos da era disco, enfim, eu tinha uma vertente e variedade musical ali, um leque para mim que ali ia me atraindo, de chegar na casa dos meus tios, dos meus avós ali, colocar na vitrola e
enfim, e ficar curtindo boa música, conhecer Raul Seixas, Elvis Presley, eu citei nomes aqui que até talvez nem conheça, Manfred Mann, enfim, por aí vai. Isso é o que eu escutava quando era criança, né? E fui aprendendo e desenvolvendo o gosto do rádio também, que eu gostava muito de ouvir rádio, e fui aprendendo a ouvir música, né? A apreciar, né? Tendo essa coisa da qualidade musical. E com o passar do tempo, né, você vai conhecendo, buscando saber de rock, entra a década de 80, né, e aí vem o ano de 85, que foi marcante, para mim foi marcante, acho que para muitos, que o Rock in Rio, quando aconteceu. Ali, quando eu vi na TV, que eu nunca tinha visto, um Iron Maiden, White Snake, Judas, Nina Hagen, tudo aquilo ali, enfim, transformou a mim, né, vendo umas figuras que eu nunca tinha visto. Quero ir para esse planeta, né? Oi? Eu quero ir para esse planeta. Foi aquela coisa, e quando criança na escola ficava já tentando imitar os logos que nem mal tinha visto, fazendo caderno, Judas Priest, que nem escutava porque eu não tinha material, mas aquilo ali me deixou obcecado, né? Me deixou, né? E pouco tempo depois comecei as fitas cassete, disco, você vai trocando ideias, tudo, e começa a conhecer, né? Eu fui aluno do Michel, para quem não sabe, né? 92. Por aí. O Michel já foi meu professor. Ele trabalhou no segundo grau, né, daqui, e ele foi meu professor. E eu ouvia falar dele, sendo aquele negócio de aluno também, conhecendo, aí trocar ideia de rock. Ele me mostrou algumas bandas que eu não conhecia, como King Crimson, Jeffertal, umas paradas assim meio que eu ia para casa dele, aquela troca de figurinhas, ideias, né? E meu primeiro contato com show, realmente, assim, de ver, além de TV, foi quando aconteceu o primeiro festival de rock aqui no Cariri, que foi o Woodstock, da qual o Michel tocou. E eu fui lá assistir 2 dias de 9 bandas tocando. Aquilo ali, para mim, me deixou super fascinado, lá na Urca, e enfim, foi uma coisa marcante para quem vivenciou, para quem experienciou aquilo. Mexeu tanto comigo que eu disse, eu vou tocar. Eu não sabia nem o que eu ia tocar. Inicialmente eu queria tocar guitarra, depois eu parti para a bateria, e no outro ano eu já estava tocando no Woodstock. Foram 2 edições, no outro ano eu já toquei no segundo Woodstock. Não teve o mesmo brilho do primeiro, mas enfim, para mim foi marcante das duas formas. Por ter visto uma cena que eu não sabia que existia, de 9 bandas aqui na região do Cariri, e bandas surgindo, aquela coisa, e marcante pelo outro ano já estava com outras bandas tocando, conhecendo, trocando ideias, e esse universo do rock, do heavy metal, foi realmente marcante, mexendo e trazendo como para um adolescente, mudando a juventude, tudo aquilo, trazendo como identidade da rebeldia, de você ir contra o sistema, essa rebeldia sem causa, enfim. De tal forma que eu, como adulto, foi uma fase que começou que nunca passou, né? Tanto que minha graduação em História, a minha pesquisa foi sobre o heavy metal, a história do heavy metal aqui no Cariri. O objeto que eu mais gostava foi o que eu estudei, né? Michel foi um dos entrevistados na época, né? Entrevistei várias pessoas ali para fazer o meu trabalho. E eu quis fazer um contraponto com relação a toda a religiosidade, toda a figura do Padre Cícero, a questão da rebeldia do metaleiro, né, que esse termo foi cunhado pela Glória Maria na Rede Globo, tá, essa coisa, né, e, enfim, só citando assim, como mexeu comigo aí, como mexe ainda comigo, né, e aí, passando o tempo, eu sempre gostei, uma coisa muito minha, era de quem chegava lá em casa. Acho que isso o Michel tem um pouco disso, que ele veio me mostrar, né? Ela chegar em casa e ia mostrar, passar a fita cassete, botar os discos, né? Botar o vinil lá para mostrar a galera o som que eu estava curtindo. Eu gostava de falar, e ali não era só mostrar, era dizer a data que foi gravado, que o cara tem que a corda estava empenada, enfim, esses detalhes que você vai trocando ideias. E para todo mundo chegar lá em casa eu tinha essa coisa de mostrar música. Eu acho que isso foi de certa forma marcando para mim entrar na trajetória do rádio, sabe? Eu sempre fui meio falante, de gostar de falar, enfim. E foi a partir de então que foi despertando isso em mim. Eu comecei no rádio, não foi dentro do rock, não. É porque por um período, durante 10 anos, eu fiz parte da Renovação Carismática, e aquela experiência me levou para essa parte comunicativa, de dar palestra, de ir para o rádio. Foi, de certa forma, uma escola para mim, na área de comunicação. E desde quando eu saí da Renovação, quis logo o rock.
né? Eu vou ser rebelde de novo, né? Né? Vou prevaricar, que é o melhor. E, enfim, aí foi quando eu busquei o rádio, de fato, e desde 2006 que eu tenho esse programa. Eu comecei, inclusive, pasme, né? Todo mundo perguntava como é que eu fazia isso para enganar os padres, porque eu comecei fazendo programa de rock dentro de uma rádio católica, né? Que aí eu só tinha um cuidado para não rolar algumas coisas com as letras que aí poderia ferir a questão dos princípios da rádio lá e da igreja, enfim. Jamais ia rolar um Gorgoroth, como hoje eu tranquilamente rolo. Para quem não conhece, a banda satânica, jamais ia rolar coisas assim, de alguns princípios. Enfim, eu tinha esse cuidado. A direção confiava, né? E ali eu fui. Foram 13 anos nessa emissora. E desde quando eu saí, parti para outras emissoras, eu fico muito mais aberto hoje. E eu tenho os programas que eu faço, entrevistando. Michel já foi, né, com a banda dele, enfim, para entrevistas. Dá esse apoio. A gente viu esse vídeo aqui, mostrando bandas locais, a cena autoral. Praticamente todas essas já foram entrevistadas por mim no meu programa, né, em meus programas, né? Que o Madalena Vinil, a Glória Feite, do Dé Casado, né, todas que, como o do Marfim, todas já foram. Eu faço questão de apoiar e dar fazer com que o artista possa ter voz dentro do rádio, né? Até porque muitos roqueiros, eles não escutam rádio, eles escutam o programa, né? Uma característica dos meus ouvintes é isso, eles não são ouvintes de rádio, muito poucos, eles são ouvintes do programa. Naquela hora eles sintonizam e entram e vão ouvir. Porque a rádio em si não tem o que vai satisfazer quem curte, né, o rock. E, enfim, em 93 eu comecei a tocar, né, em 2006 entrei como radialista e até hoje vão fazer 20 anos que eu estou fazendo rádio, né, exclusivamente rock, divulgando, enfim, com coragem, né, que eu falo assim porque não é fácil você rolar bandas que Papa Poluição, como mostrou aqui, que ninguém conhece, ninguém sabe, banda daqui do Crato. Você rolar no programa onde as emissoras têm essa coisa de rolar a música comercial, de você conseguir, além disso, de rolar o rock pesado, não só o rock pesado, mas músicas que não são, é o que eu gosto de fazer, as músicas são menos comerciais, para realmente mostrar para a galera e falar, comentar das curiosidades, e também bom quando eu realmente levo a galera para trocar ideias ao vivo, entrevistas. O Franzé é um que sempre está me acompanhando, sempre está vendo isso ao vivo. Atualmente também eu estou num podcast, né? Eu comecei como um convidado e desse convidado a pessoa começou a ver umas necessidades e me chamou e eu estou cada vez mais muito dentro dessa realidade do podcast, que é um universo do rádio diferente, né? Onde é só entrevista, né? Então, pelo menos uma vez por semana eu estou com pessoas que eu entrevisto, não só do rock, que aí já é um leque bem diferente, né? Essa semana eu tive com uma psicóloga, terapeuta, que cuida de crianças, autistas, coisa, e também com a diretora da Casa da Diversidade, que vai ter a parada LGBT. Então é todo um universo diferente, onde eu estou aprendendo na comunicação, né? Isso está sendo desenvolvimento para mim como entrevistador. Você aprender naquele momento que dá um branco, você... que às vezes no rádio você tem a coisa da música. Vamos rolar a música aqui, você rola a música, dá tempo de você pensar e voltar e falar mais. Não, é todo um leque diferente. E, assim, dentro desse universo, não sei, eu estou aqui buscando de mim, e não sei o que é que vocês querem dentro desse universo filosofal, falar sobre isso. O meu trabalho, das minhas pesquisas, eu busquei muito, que se viu como arcabouço para minha pesquisa, foi Eric Hobsbawm, Paulo Chacon, onde ele trouxe o pensamento para entender um pouco a questão do comportamental, a juventude, as mudanças do século XX que permearam e, de certa forma, trouxeram essas mudanças da revolução cultural, revolução sexual, né, que são pensadores que pensaram exatamente esses momentos das revoluções, né? O Eric Hobsbawm tem o livro Era dos Extremos, né, Era das Revoluções, onde ele é um ótimo livro, um excelente trabalho que ele faz, né? Serviu muito para o meu, que eu fiz em 2007, né, esse trabalho. E parou, ficou ali depois de feito, acabei não dando continuidade, e eu recomecei
Isso a partir de agora em julho, eu fui participar do Rock Cordel, do lançamento de um livro do Sérgio Friso. É Sérgio Friso? Jorge Friso, que ele era baixista da Insenic, lá de Fortaleza. Ele veio para lançar o livro de uma pesquisa que ele fez sobre os 50 anos de rock lá em Fortaleza. E trocando ideias, aquela coisa, eu achei muito bacana, eu acabei ganhando o livro. E eu recomecei a fazer essa pesquisa que eu fiz em 2007, da qual não tenho tempo certo para quando eu vou terminar, pretendo ser no mínimo 5 anos, e já recomecei, eu tenho até que sentar com você ainda, onde eu quero estudar e fazer um resgate histórico de toda a história do rock aqui na terra do Padre Cícero. Desde as primeiras bandas, logicamente, né? A primeira banda de rock que surgiu aqui na terra do Padre Cícero foi os Barulhentos. Banda essa que um dos membros é o Dr. Paulo Machado, do Cartório Machado, o tabelião, né? Eles chegaram a tocar, para quem não sabe, quando a estátua do Padre Cícero estava sendo feita, ainda estava só a base, com os pés do Padre Cícero. Eles foram lá animar uma festa para os trabalhadores que estavam ali construindo a estátua. Então já teve rock lá em cima, né? Logicamente não era rock pesado, nada disso, início da década de 60, aquela coisa ali, né? A banda surgindo, são 50 anos em 2025, 60 anos, né? Que em 2025 a banda, os Barulhentos, né, surgiu. Em 2015 eu consegui entrevistá-los no meu programa, nos 50 anos da banda, que não existe mais, né? Mas como é uma coisa histórica, eu consegui. Eles chegaram a lançar um CD nos 50 anos, reuniram-se para um show de celebração desses 50 anos da banda, e aproveitei e trouxe e levei para a rádio, né? E faz parte do meu arcabouço da história que eu quero fazer. Vai ser um trabalho árduo de se atualmente... Quantas bandas tem aqui na região? O Elcio tem esse levantamento, mas juntando tudo, é umas 80, Juazeiro, Crato Barbalho. Então imagina entrevistar tudo isso para fazer um trabalho, né? Não é brinquedo. Assim, mas atualmente eu lembro disso, são em torno de 25, 27 autorais. A maioria priorizar o autoral mesmo, a coisa, porque faz parte, e tem bandas que já não existem mais, e não só bandas, porque nesse trabalho para falar sobre a história do rock aqui na terra do Padre Cícero, eu vou envolver produtores, vou envolver pessoas que são envolvidas com rock de alguma forma, né? Radialistas também que trabalharam com rock, enfim, toda uma gama de pessoas ali que tem uma ligação com o rock. É isso aí. E eu pretendo, talvez, em 5, 7 anos aí, conseguir lançar esse trabalho, fazer para essa produção, né? Acho que, de certa forma, tá bom para tu dar continuidade aí, depois eu chego mais. Depois vocês ficam cutucando e a gente vai falando mais, né? Então, gente, boa noite. Meu nome é Michel. Para começar esse vídeo que foi passado de início, foi um TCC aqui do curso de jornalismo, que eu fiquei muito feliz com esse TCC, tirou 10 até, porque eu sempre reclamava, porque a gente tem muita coisa, muito artista, muita história, muita coisa, e isso nunca era documentado. Então esse foi um dos primeiros assim, a fazer isso realmente com esse movimento de música aqui. E foi assim um pontapé. Hoje a gente já tem um bocado, isso é muito bom, é muito válido, que a gente tem que registrar a nossa história, né? E aí, pegando isso, eu vou começar a falar do final, eu vou falar de hoje, né? O Cariri, vocês talvez não tenham tanto conhecimento sobre isso, mas o Cariri tem um dos maiores movimentos de rock, de heavy metal do Brasil. A gente tem movimentos aqui invejáveis, assim, até o Elson, que é o grande produtor do rock aqui, da loja Porão, todo dia ele recebe contato de banda de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de todo canto querendo tocar aqui, porque, para vocês terem uma ideia, o Elcio produz 3 grandes festivais. Tem esse Rock na Praça, na Alameda, tem o Metal Alliance, que é com bandas da região, autoral, tem também o Throne of Metal, que é quando traz bandas de fora e já é um metal mais pesado. Nesse Throne of Metal, eles trouxeram uma banda da Alemanha, acho que está com 2 anos, se eu não me engano. Você foi entrevistar e você ficou traduzindo. Esse show em São Paulo deu... Guts, a banda Guts. Deu 120 pessoas, parece. Em Fortaleza deu 70, em Natal deu 40 e no Juazeiro deu 350. O público é mais ou menos esse.
no mínimo umas 200 pessoas aqui, público, né? E hoje a gente já vê que é um público muito grande, que em capitais não acontece mais isso. Mesmo em São Paulo, você vai para lugares que tem show em São Paulo, como por exemplo o Manifesto Bar, que é a casa de show de São Paulo, assim, do rock, lá eu acho que não cabe 200 pessoas, não. São lugares pequenos mesmo, assim, e quando esse pessoal vem tocar aqui, eles voltam querendo voltar, porque o público aqui é muito fiel, e uma coisa que a gente sempre se preocupou desde o início, né? De fazer um movimento. Porque as coisas... Até eu participei de um evento na Vila da Música esses dias, era sobre música autoral, né? E aí a gente tem, por exemplo, o movimento punk, o movimento mangue beat, né? Sempre tem esse nome, movimento. É aí que funciona, porque uma banda só não funciona, né? E foi a grande merda que aconteceu do heavy metal brasileiro. Porque no começo dos anos 90... surgiram muitas bandas, a gente surgiu nos anos 90 também, né? Mas a mídia abraçou 2 bandas, que foi o Sepultura e o Angra, e pronto. E aí todo mundo que tinha um heavy metal mais agressivo, vocês querem imitar o Sepultura. Todo mundo que tinha uma coisa mais melódica, vocês querem imitar o Angra. E não virou movimento. Porque só eles cresceram, né? Não abriu porta para ninguém, e muitas bandas acabaram, muitos lugares morreram, né, por conta disso, porque não tinha espaço. O sarcófago fez muito sucesso fora do Brasil, né? Inclusive eles eram muito mais cultuados que o Sepultura de início. Mas também aí depois eles brigaram muito, não teve muita produção, por isso que a banda terminou acabando. Eles são muito cultuados, né? O sarcófago pela história do death metal. Eles são criadores mesmo assim do estilo também. São muito cultuados no mundo, né? No Brasil hoje nem tanto, né? Pelo que eu sei, eles começaram o movimento do black metal aqui no Brasil. Foi. Exatamente. Mas aí é isso, a mídia abraçou o Sepultura e o Angra e pronto, aí fechou as portas para todo mundo, né? É uma coisa que acontece, por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem um pouco disso também, porque teve a galera que chama o movimento, o pessoal do Ceará, que nunca foi um movimento, né? Eles eram tudo brigado até. Aí depois, todo ano aparecem artistas novos do Pernambuco, da Paraíba, da Bahia, mas do Ceará a gente vê pouco, porque falta isso, né? E aqui a gente teve esse movimento, né? A gente tinha bandas, a gente tinha bares e a gente tinha uma produtora que é a Loja Porão. Então, esse tripé é o que segura a onda, né? Você vai até show de metal aqui no Juazeiro, que é uma coisa que quando a gente vê os vídeos, o pessoal comenta até, nossa, cheio de criança, porque a gente já está com 3 gerações. Então, tem amigos nossos que são avô, que já leva o filho, que já leva o neto, tá lá as crianças pulando, assim, se divertindo. E é isso que mantém o movimento, porque em muitos lugares você vê só o tiozão mesmo, assim, não tem mais jovem, não tem mais criança, não tem de jeito nenhum, né? E é isso que a gente sempre se preocupa em fazer aqui, né? E aí, outra coisa que eu queria pontuar. Eu nasci aqui no Juazeiro, né? Moro no Crato atualmente, mas eu vivi ali pelo Socorro. E o Juazeiro nasceu no Socorro, então ali é onde a gente tinha toda a movimentação artística da cidade. Então meus avós moravam lá, e ali perto de onde é o memorial hoje em dia, e toda semana eu estava vendo Reisado, Maneiro Pau, cultura popular e tal, né? Quando eu era criança eu achava lindo. Aí quando eu virei adolescente, adolescente pega as coisas de criança, acha que é brinquedo de criança e não quer mais, né? E aí foi quando eu comecei a gostar de música, de rock, né? E eu devo minha vida ao rock e à literatura, assim, foi por conta disso que eu conheci muita coisa, muitos lugares, que resolvi viajar e fazer praticamente tudo que eu fiz até hoje, né? Até o meu trabalho teve a ver com isso também, né? Porque eu fui professor de inglês e hoje eu dou literatura inglesa, né? Mas eu me tornei professor de inglês porque, assim, eu fiz curso de inglês numa época que praticamente não tinha curso de inglês aqui, né? Era o curso da Igreja Batista de pastor, que eles tinham uma cadeira de inglês, né? Aí algumas pessoas podiam fazer faziam só o curso de inglês, mas na verdade o curso era de pastor. Era uma metodologia terrível, né? Hoje em dia acho que seria proibido até. Decorou a Bíblia, né? Não.
Eles não botam ninguém para ler Bíblia, não. A religião não bota ninguém para ler Bíblia. Se todo mundo lesse a Bíblia, todo mundo era ateu. Né? Então, o inglês nunca foi uma coisa assim que eu acho lindo, que desde criança, eu adoro essa língua e tal, não sei o quê, mas não aconteceu comigo. Eu comecei a realmente gostar de estudar inglês porque eu queria trazer as músicas. Então foi a ferramenta que eu achei para ficar mais perto das músicas. Você quer perguntar alguma coisa? Tá. Então, e aí, como eu falei, né, eu viajei para um monte de canto, sempre gostando de rock e renegava um pouco a cultura daqui na época, né? Achava coisa, como a mídia colocava o Nordeste como uma coisa pobre e tal, não sei o quê, aí você fica boçal, né? Só que aí, com o tempo, eu comecei a perceber a riqueza que a gente tem aqui. Hoje eu sou coordenador de cultura do Geoparque Ararito também. E aí, nesse ponto que eu comecei a valorizar a coisa daqui, também eu fiquei um pouco com remorso. Para que diabo eu gosto de rock, né? Com essa coisa tão linda que a gente tem aqui, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu comecei a pontuar a coisa. E, assim, eu vi que não sou só eu. Assim, o rock, ele é muito, muito presente aqui no Cariri, no Nordeste, né? E aí, quando você vai para as manifestações artísticas, que são praticamente de origem, tem a origem europeia, mas é praticamente mais assim, a questão africana e indígena, que é o que sobressai, que dá mais riqueza para a nossa coisa, né? Porque a coisa europeia é bem quadradona e a nativa das Américas e africana é que dá essa nossa identidade mesmo, né? E aí eu comecei a pensar, mas aí por que a gente gosta tanto de rock aqui no Nordeste, né? Aí me chegou a ideia que, cara, é o ódio. O rock é uma música que salva, assim. E aí, quando você está com muito ódio, assim, não tem música melhor para você ouvir, não. A nossa música era essa coisa festiva, alegre, porque a gente não tinha problema até a invasão europeia, né? A gente era o povo mais feliz do mundo aqui, né? Era o paraíso. Tanto que os europeus, quando vieram aqui, pensavam que tinha chegado no Éden, né? Aí, que era o lugar que eles procuravam, né? Aí, quando viram uns bichos parecidos com eles, oxi, tem gente aqui. Não, mas esse povo não é gente não, que não é cristão, né? Mas era tipo isso. E aí o Nordeste sempre foi, como o Nordeste é o Brasil, né? Foi aqui que tudo existiu de início, né? As guerras, a miscigenação cultural e física também. E aí eu penso que o rock, de repente, se tornou essa trilha sonora dessas lutas que a gente tem aqui, né? E aí por isso que a gente tem tanta identificação, né? Porque a gente teve muitas rebeliões aqui, a gente teve muita luta mesmo, e toda essa luta, esse ódio, reflete nesse tipo de música no rock, né? O Crato, por exemplo, já foi independente do Brasil, vocês sabem disso, né? É uma história linda, né? Então, aí eu passou o meu remorso, que eu ficava, mas a gente com a cultura tão grande vai gostar dessas coisas dos outros, né? Mas aí tem a ver com a gente também, né? E hoje a gente já está num momento também de ressignificação, né? Porque a gente já incorpora muitos elementos da cultura regional no rock também. A gente, hoje já é notório, estrangeiros falam assim, nossa, o heavy metal do Brasil é diferente, assim, o rock do Brasil é diferente, a batida é diferente, um monte de coisa é diferente. A gente, claro, teve um momento de imitar, né, mas hoje a gente já tem uma identidade própria que se sobressai, né? E o Ceará, principalmente, assim, é muito rico. O Cariri, como eu falei, tem um movimento muito grande de rock, né? É um dos maiores movimentos do Brasil atualmente. Glória Feito tem 32 anos, né? 33 já. 33 anos. A banda da qual... A gente tem 33 anos, a Glory Fate, tem 4 discos. O terceiro foi até lançado por um selo europeu. Não acontece nada não, a gente só ganha umas cópias, mas é bom pro Lattes, né? Mais uma assim, falando uma coisa que talvez muitos não saibam, que está na minha cabeça, com relação ao movimento underground. Que você levantou, tem alguns aqui que não tem essa atmosfera do rock, que o rock ele não está no mainstream, o rock em si ele não está na grande mídia. O rock, como bandas como a Glory Fate, que lançou um CD, né? São os 2 últimos trabalhos que foram lançados também na Europa. Existe um movimento que o underground significa estar por baixo, né? Ele não está na mídia. Mas esse movimento do underground dá divulgação. Que a Glory Feita é ouvido por pessoas, como já hoje nas redes sociais, a gente
fazendo pesquisa, você vê de blogs, sites, selos e dentro dos perfis, e está ali que a gente nem imagina, está sendo ouvido na China, está sendo ouvido na Holanda, está sendo ouvido, e a gente não imagina, eles não sabem, às vezes, você não sabe, mas tem uma pessoa lá do outro lado do mundo que está ali ouvindo. Quando eu estou no rádio, já tive muito contato com todos os continentes, né? Principalmente quando eu trabalhava, ainda hoje trabalho assim, mas quando o Facebook, eu estava ali divulgando muito dentro do Facebook, eu tinha um contato muito, e era todos os continentes já tive ouvintes entrando em contato comigo, né? Então, o mundo do underground, esse mundo onde se divulga bandas, né, como Darkside, o Triunfo, que não existe mais, né, a Obscure, a Glory Fade, um do Decasado, enfim, esses artistas estão dentro de um universo que não está na grande mídia, né? Não é um Iron Maiden, não é um Metallica, não, são bandas que são conhecidas, mas não fazem esse sucesso. E aí que entra a coisa do movimento, né? A gente tem que criar teias para divulgar nosso trabalho, né? Através de pessoas, de bandas, de movimentos semelhantes. Exatamente, por isso que assim, no meu caso do rádio, eu faço questão de pegar as bandas que têm seu conteúdo, e interessante que eu tenho que muitas vezes ir atrás das bandas. Às vezes as bandas não têm essa visão de querer me chamar de banda, né? Mas muitas artistas aqui não mandam para o rádio, né? E atualmente no mundo de streams, acho que é o suficiente, que me ajuda bastante. Mas o universo do rádio, você não sabe quantos ouvintes tem. A média de ouvintes dentro que eu trabalho, da emissora que eu trabalho atualmente, ela é a quarta mais ouvida aqui da região. Então, tem um universo muito grande de uma cidade, tem 300 mil habitantes. Estou falando só dentro da cidade. E na internet, a coisa, você não sabe quem está ouvindo. Às vezes tem uma pessoa lá de São Paulo, tem uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, que está lá ouvindo o programa através da internet, você nem imagina, né? Então, muitas vezes eu tenho que ir atrás, pedir, você está mandando matéria, manda para mim, para poder, né? E às vezes nem manda. Eu vou no YouTube, transconver, boto em MP3, dou um ganho de qualidade para poder jogar, para passar, que tem banda também que nem se preocupa, né? Enfim, mas eu faço questão de colocar e divulgar no programa. E além do Cariri, as cidades aqui adjacentes, sempre que tem show aqui vem muita gente de todo canto, né? Até de Cajazeiras, assim, Paraíba, Pernambuco aqui perto, vem uma galera. E depois eles fazem show lá, isso é o mais legal, né? Tem muita gente que vem e fica encantado com o movimento, e aí a gente já tocou em lugares assim bem remotos, assim. Inclusive um dos shows mais legais que a gente já fez foi em Salitre. É uma cidadezinha esquecida por Deus, pelo diabo, por todo mundo, assim, cara, mas foi fantástico, foi fantástico. E aí tinha gente de Campos Sales, de Araripina, de um monte de outras cidadezinhas perto lá. E aí isso vai nessa teia que eu falei, né, ficamos divulgando boca a boca e tal, e termina que tem shows em outras cidades pequenas, e muitas vezes, por exemplo, em Brejo Santo, fizeram um festival, uma vez era um aniversário, por coincidência, 5 pessoas de lá faziam aniversário no mesmo mês e resolveram fazer um show, né? A Glory Fade tocou. E esse show virou um festival, que é o São Roque, né? Já teve mais de 10 edições e é um evento grande hoje na cidade. Que tem apoio público, né? Uhum. É um movimento muito bem organizado nessa celebração. Então, parabéns pelo trabalho que eles fazem. Já tomei café 2 vezes hoje aí. Eu tomo 5 vezes café, 6. Eu sou viciado em café. Bom, eu não ia falar muito sobre a banda porque tem um documentário no YouTube que tem as histórias, tem muita coisa engraçada, serve como stand-up também. Mas aí eu acho que a conversa da gente seria mais isso, assim, o que é que a gente e vocês pensam também, né? Eu sou, assim, bobagem aqui que o roqueiro, o metaleiro, o mangue, ele gosta de conhecer. Eu sou o cara que eu gosto sempre de estar conhecendo novas bandas, sempre gostei. E no rádio é que me faz, né, tá buscando novas bandas. Muita gente tem um radicalismo que eu mando pra puta que pariu. Esse radicalismo, sabe? Não quero saber. Eu quero ouvir. O programa é meu. O programa é meu. Né? Já aconteceu, você sabe, dizendo que eu já produzi shows também aqui na região, alguns poucos shows. E num desses shows que eu produzi, eu trouxe uma banda da Argentina para tocar aqui. Um evento que teve uma banda punk feminista, né? Veio de Salgueiro.
Teve a banda de Jocais, de rock and roll, muito bacana. A minha banda, que na época se chamava Deformes Lepros, depois mudou para Deformes Canis. Mudou o nome porque Deformes Lepros era para ter um guitarrista, que o nome dele era Coelho, o Lepros era em latim, né, fazia que era o coelho feio, né? Mas assim, só que surgiu uma música, Lepo, porque a galera tirando onda, que mudei o nome da banda para o Scanis, né? Deformes Canis. E a banda principal da Argentina era uma banda de thrash metal cristã, Supressão. Fantástica banda. Eles estavam vindo de uma turnê de 70 shows na Europa. E eles iam finalizar essa turnê aqui no Brasil, né? E aproveitei o gancho e trouxe com um colega meu, ateu, né? E lá do Crato a gente organizou junto o show e fez acontecer. Por conta desse show, ele foi ameaçado de morte, tentaram me espancar. Foram pro show lá, o Michel estava lá, a galera foi pro show a fim de pegar os membros da banda para fazer um ato violento. Por sorte, um dos seguranças que eu contratei, que eu não sabia, era policial, e deu logo a ordem de prisão para os caras vazar, né? E ficou cerca de uns 6, 7 anos, a galera em todo tempo, nos shows, nos primeiros shows, eu tinha que estar, de certa forma, escoltado. Porque tinha pessoas que ficam com raiva de mim pelo simples fato de eu ter trazido uma banda de metal cristão, porque eu não podia fazer metal cristão, uma cena de rock cristão aqui na região. Eu não queria fazer ponto de cena de rock cristão. Eu estava fazendo show. Mas a galera pegou lá comigo. E queriam me pegar. E tentaram me bater. E tentaram me pensando, É o que eu falei, o ódio une também, né? Às vezes a gente pensa, pai, capaz esse povo de direita ouvindo rock, não tem nada a ver e tal. Mas eles têm ódio também, né? Uhum. No banheiro do Metal Caria Alliance, eu fui lá, e um desses caras, né, estava lá, aí ele veio, passou por mim e deu de ombro assim, né? Eu segurei um ombro, né? Ombro com ombro, só que não enfrenta, né? Encontrava no mercado algum sozinho, não enfrenta. Só que tá aquela turma ali pra cima da pessoa. E eu não arrego não, sabe? Menos espera, lá vem o cara voando e o segurança atrás, e o cara deu um pulo assim pra cima de mim. Segurança seguraram ele só encostou, né? Botaram ele pra fora, ainda quiseram me segurar. Aí o dono do espaço disse, não, isso aqui não, isso aí eu sei a história, pode deixar, tira isso aí do show, enfim. Até que, em 2022, os principais aí dessa arte vieram me pedir desculpa. Eu disse, não, pô, deixa eu falar. Né? E eu continuo fazendo meu trabalho, continuo. O que eu quiser rolar no programa, eu rolo, se eu quiser, eu não estou nem aí. Para quem tem seu preconceito, fica com seu preconceito. Eu não quero saber. Né? Se eu gosto de uma banda, se eu quero rolar, eu rolo tranquilamente. Seja ela de que espécie for. Lógico, fascismo não. Né? Recentemente uma pessoa entrando em contato comigo e querendo que eu rolasse da banda dele, que é uma música de vertente anticatólico, católico, conservador, anti-woke. Eu digo, eu vou lá passar uma porra dessa no meio do programa, né? E ele deletou depois a coisa, né? E fica assim, parece que ele faz uma afronta comigo, que às vezes eu faço alguns programas, e nesses programas, você já viu, eu faço como sinal de protesto. Pego uma sequência de música do Plebe Rude, Raça de Porão, enfim, bandas que têm esse teor politizado. Estou falando aqui, eu tenho meu pensamento progressista. E como comunicador, eu me sinto na obrigação também de falar, né, contra o fascismo, contra o nazismo, quando vejo acontecer situações, então eu levo em reflexão. Rock é a favor da cultura LGBTQIA+. Só bandas que versam a respeito, e artistas, façam entrevistas. Faço questão de sempre também trazer uma comunicação que seja bastante assertiva, né, porque eu sinto que o meu compromisso não é apenas o lúdico. Eu sei que pessoas que me escutam, eles também podem ter eu posso trazer uma reflexão para um pensamento social. Muitas vezes eu faço. Período da ditadura, quando se celebra em março, né? Sempre faço uma edição com rock contra a ditadura. Faço historicamente nas bandas que lutaram, que a música como revolução. Eu sempre faço isso, né? Eu uso o meu instrumento de comunicação de uma forma que possa ser bem assertiva e trazer algo que eu me sinta que está fazendo alguma coisa boa. Acho que pelo fato de eu ter sido professor também, tudo isso, eu já fui professor da rede estadual, né? Aí eu gosto de ensinar, né? Eu não consigo. A gente queria, antes de tudo, agradecer, né, a disponibilidade, né, e do Michel, do Rinaldo, de estarem aqui e trazer, né, uma outra... Pronto. E
E aí a gente, e é da filosofia, né? E aí a gente pensando, porque a filosofia tem essa possibilidade de dialogar com várias áreas, né? Inclusive a gente foi na Semana de Filosofia que a gente trouxe a primeira banda, né, de heavy metal para tocar aqui na universidade, que foi a Glory Fate, né? Os meninos vieram com toda a generosidade, tocaram aqui no final da Semana de Filosofia, eu acho que foi 2023, né, Marcondes? Tá no YouTube, pronto. E aí a gente também pensou, é necessário que a gente traga para Conversas Filosóficas também uma discussão do rock, do heavy metal, principalmente porque hoje, né, dia do Mundial do Heavy Metal, para a gente mostrar que a cultura do rock, do heavy metal não é só uma música barulhenta que remete à rebeldia, mas ela tem também aí um diálogo com várias outras áreas, né? É uma encruzilhada de questões, como vocês viram, né, entrou política, literatura, estética, uma série de religião, né? Eu considero como o estilo que mais se adentra dentro das culturas. Muito mais do que o próprio rock em si, porque o heavy metal é uma vertente do rock and roll. Mas você vê bandas de heavy metal nas diversas culturas, nos diversos países. E eles pegam aqueles elementos culturais folclóricos e trazem para a música. No Oriente Médio, a gente vê bandas como Orphaned Land, na Tunísia, Miraf, né? No Irã, tem bandas, né? Por mais incrível, olha assim, no Chile, enfim, as bandas elas conseguem agregar os seus elementos culturais, Mongólia, né, que com seus instrumentos, e aqui no Brasil a gente vê, né, a nossa brasilidade, que o Sepultura fez o chamado groove metal, por causa dessa coisa da brasilidade, dos tambores, das batidas, que trouxeram identidade. Então o heavy metal consegue adentrar as realidades e agrega os seus elementos e trazem uma identidade própria para os estilos dentro da banda. Por mais que diga, isso aqui é power metal, isso aqui é speed metal, thrash metal, death metal, mas eles agregam elementos da sua cultura, né? Seja indígena, africano, seja o que for.